Olá, boa tarde. Quinta-feira, 1º de junho, mês começando, assim como a primeira edição do Câmara Notícia. Vamos acompanhar agora os resultados dos projetos que foram discutidos e votados na 33ª reunião ordinária, que foi aqui no plenário da Câmara. Aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei com emenda do vereador Carmo Luiz, que inclui no calendário oficial do município de Campinas a Exposição Nacional de Orquídeas e da outras providências. Aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo do vereador Tenente Santini, que concede a medalha Guilherme de Almeida a Jacide Arruda Facione. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros área de propriedade municipal no loteamento Parque Jambeiro. Também de autoria do prefeito foi aprovado o projeto que desincorpora da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade e a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. O item 5 também é de autoria do prefeito e foi aprovado. A proposta desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. O item 6 foi aprovado em segunda discussão, é o projeto de lei complementar do prefeito que desincorpora da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. O item 7 foi retirado de pauta. É o projeto de autoria do vereador Carlão do PT, que proíbe no município de Campinas o descarte de animais mortos nos cemitérios humanos e da outras providências. A matéria não tem data para voltar à pauta. O item 8 foi aprovado em turno único de discussão. É o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo ao professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha. Por fim, foi aprovado em turno único de discussão o projeto de lei de autoria do vereador J. Silva, que denomina a Praça Jack Reis Dias uma praça pública do município de Campinas. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br você pode conferir tudo detalhado. A reunião completa já está no YouTube da TV Câmara Campinas. Na última reunião ordinária, a Câmara definiu os integrantes da Comissão de Representação, criada por determinação do presidente Rafa Zimbaldi, que vai levantar dados e fazer uma análise inicial a respeito do projeto de lei complementar que dispõe sobre o horário de funcionamento especial e define as atividades toleradas a estabelecimentos comerciais, de serviços, institucionais e industriais instalados na cidade. Acompanhe. Na 33ª reunião ordinária, o projeto de lei complementar apelidado de Lei do Psil Campineira, em referência ao programa de silêncio urbano implementado em São Paulo no ano passado, ganhou uma comissão de representação na Câmara. O presidente do Legislativo comentou o objetivo desse grupo. Nós criamos uma comissão de representação presidida pelo vereador Marcos Bernadelli, que irá discutir o assunto junto com o Ministério Público para que a Câmara possa debater junto com os comerciantes, as associações de bares e restaurantes aqui da cidade, o sindicato, os comerciantes e a população de uma maneira geral. Inicialmente nós marcamos uma reunião com o Dr. Cobori, o Ministério Público, que tem um inquérito civil lá desde 2010, tratando exatamente desta matéria. Então, essa visita vai ser para que nós venhamos a tomar conhecimento do conteúdo deste trabalho. Vamos também diligenciar junto às secretarias envolvidas para que possamos, depois de uma análise de mérito do assunto, é claro, apresentar, se for o caso, algumas emendas, até a sugestão de um substitutivo. A proposta determina como horário especial o período entre as 10 da noite e 1 minuto e 6h59 da manhã e estabelece exigências para o funcionamento durante este período. Na matéria também existe exigências como isolamento acústico para bares, restaurantes e lanchonetes que quiserem funcionar após a meia-noite. O projeto também veta
carga e descarga em qualquer estabelecimento após as 10 horas da noite e proíbe a realização de festas rave em Campinas. Alguns dispositivos e algumas redações que foram dadas à lei, aos incisos e parágrafos, nós entendemos que haverão de ser corrigidos, e é para isso que a comissão foi constituída. A comissão também vai ter como membros os vereadores Gustavo Peta, Paulo Haddad, Luiz Henrique Cirilo e Zé Carlos. O presidente da Câmara destacou o diálogo com a população para esse projeto. Nós temos alguns debates públicos que estão acontecendo já, chamado por alguns vereadores, mas um projeto como esse, obrigatoriamente, nós precisamos de uma audiência pública para instruir o processo, né? Caso o prefeito entenda que seja necessária a continuidade da discussão desse projeto, esse projeto terá uma audiência pública onde nós chamaremos todos os setores da sociedade, comerciantes, né, associações, sindicato e também a população que mora no entorno desses estabelecimentos. Para discutir o tema com a população, um debate está marcado para hoje no plenário da Câmara às 14h. O major da Polícia Militar recebeu uma medalha de exemplo digno por trabalhos sociais no bairro Parque Via Norte. Vamos acompanhar. Em reunião solene realizada nesta terça-feira, 30 de maio, no plenário da Câmara de Campinas, o vereador Jorge da Farmácia entregou a medalha Exemplo Digno ao major da PM, Rodrigo Aparecido Barbosa de Oliveira. Nascido em Votuporanga, interior de São Paulo, o homenageado ingressou na Polícia Militar em 2004 e desde 2014 atua no 1º BAEP. Ao longo dos 13 anos como policial, nunca teve nenhuma punição e sempre trabalhou com muita dedicação e amor à profissão, incluindo o trabalho social com base no futebol com jovens do bairro Parque Via Norte, em Campinas. Muitos jovens ali, eu tenho certeza que tiramos vários jovens das drogas, do crime, com conversas que tínhamos, com o tempo que nós passamos com esses jovens, eu tenho certeza que foi muito proveitoso. E está sendo agraciado hoje com essa medalha de exemplo digno pela Câmara Municipal de Campinas é uma honra muito grande. Por quê? Estou sendo agraciado por aquilo que eu gosto de fazer, que é ser policial militar e também trabalhar com futebol e tirar os garotos da rua e ensinar coisas melhores para eles. O secretário municipal de Finanças apresentou na manhã de ontem, durante a 7ª audiência pública, um balanço fiscal do primeiro quadrimestre deste ano. Durante a 7ª audiência pública, o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, apresentou o balanço fiscal da Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2017. O contador da secretaria fez a apresentação e concluiu informando que houve uma diminuição de R$ 158.900.000 na dívida do município. Em relação à receita corrente líquida, a nossa dívida hoje é 26%, 26,2%. No mesmo período do ano passado, ela representava 31%. Lembrando que o limite aí é estabelecido por uma resolução do Senado Federal, resolução número 40 e a 43, que assim, o município pode se endividar até o limite de 120% da sua receita corrente líquida, ou seja, 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, a Prefeitura também está tranquila nesse quesito. O secretário também anunciou que a Prefeitura já tem um plano de ação em relação ao parcelamento de dívidas dos contribuintes. Em relação ao parcelamento de dívidas e benefícios, é o que nós comumente chamamos de refis. Já houve uma prévia de anúncio na mídia, tá? Nós estamos desenvolvendo um projeto, tá? Estamos finalizando o projeto para análise, para remeter aqui junto à Câmara dos Vereadores. Também foi registrado como resultado orçamentário o superávit primário no valor de R$ 191.900.000. O vereador Vinícius Gratti, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, presidiu o encontro e considerou positivo os dados apresentados. Eu acredito que a reunião, a audiência, ela tem um saldo positivo aí para toda a sociedade, para toda a cidade e por aqueles que acompanharam aí através da TV Câmara essa apresentação. Hora de falar sobre emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador da cidade está com 53 vagas, com salários de R$ 1.050 a R$ 2.327. O CEPAD Campinas, Centro de Apoio ao Trabalhador, tem 53 vagas de trabalho para moradores de Campinas e região.
Ajudante de cozinha para moradores de Campinas com CNH AB. Auxiliar de manutenção predial com experiência em hidráulica e elétrica, somente moradores de Campinas. Costureira para alta costura, reparos e reformas. Chefe de depósito no ramo alimentício e perecíveis, somente para moradores de Campinas. Jardineiro que saiba utilizar equipamentos movidos a gasolina. Operador de empilhadeira com CNHB para moradores de Campinas. 39 das 53 vagas disponíveis podem ser preenchidas por pessoas com deficiência. Atendente de lanchonete. Atendente de loja de roupas, somente moradores de Campinas. Atendente de lojas e mercados, somente para moradores de Campinas. Auxiliar de cozinha, somente para moradores de Campinas. Auxiliar de faturamento com experiência em grandes volumes e notas fiscais. Auxiliar de perecíveis. Auxiliar de pessoal com experiência em RH e departamento pessoal. Auxiliar de processos logísticos com experiência em informática. Cartazista somente para Campinas. Chefe de frente de caixa. Chefe de prevenção de perdas. Chefe de recebimento de mercadorias. Chefe de seção de mercearia. Chefe de seção de perecíveis. Encarregado de hortifruti. Fiscal de prevenção de perdas. Limpador de vidros somente para Campinas. Nutricionista industrial somente para moradores de Campinas. Operador de caixa. Os interessados de Campinas e região devem procurar qualquer uma das 3 unidades do CEPAT Campinas, levando o RG, a carteira de trabalho, o CPF e o PIS. E neste fim de semana tem a 3ª rodada do 9º Campeonato Municipal de Futebol de Base de Campinas. É a 3ª e última rodada. Neste sábado vão ser disputadas 28 partidas nas categorias Sub-11, 13, 15 e 17. Para a próxima fase, que é as quartas de final, vão se classificar as 2 melhores equipes de cada grupo. Os campeões municipais vão representar a cidade de Campinas no 46º Campeonato Estadual de Futebol de Base. Boa sorte às equipes, porque essa última rodada promete. E como promete. A tabela completa com os jogos, local e os horários das partidas você pode conferir no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, que está aí na sua tela. E hoje é dia de futsal aqui em Campinas. O Pulo do Gato joga no ginásio Roger Ferreira, no bairro do São Bernardo. É a 9ª rodada da Liga Paulista de Futsal. Os campineiros enfrentam o Unisal Guaratinguetá às 7h45 da noite. O Pulo é o 2º colocado com 17 pontos. Tem 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E o adversário de logo mais está na 5ª colocação com 13 pontos. 3 vitórias, 4 empates e também apenas 1 derrota. Duelo que promete ser bastante equilibrado. Boa sorte, Pulo do Gato. Que a caça ao líder Taubaté possa terminar hoje e com um final feliz para Campinas. Lembrando que a entrada é de graça, prestigie o futsal da cidade porque o Pulo do Gato está mandando bem demais. Se vencer hoje e o líder Taubaté tropeçar diante do Intel Joinville na próxima segunda-feira, os campineiros ficam na liderança. E hoje tem jogo de vôlei também de graça na cidade. Brasil Quirim versus SESI. É o Campeonato Paulista Sub-19 às 7h da noite no ginásio do Taquaral. Os campineiros têm até agora 3 jogos e 3 vitórias. Então, boa sorte. Esta edição fica por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira e tchau, tchau.